Salve, salve, galera do YouTube, galera Dascalos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fred da área de Química e nesse vídeo vamos falar de uma ligação interatômica super importante para o Enem, para os vestibulares, que é a ligação iônica. Turma, não se esqueça que os átomos se agrupam no intuito de formar as moléculas, não é isso? Assim, eles adquirem a tão sonhada estabilidade através da teoria do octeto. Nós sabemos que os átomos podem se agrupar através de 3 ligações interatômicas. E a que nós vamos discutir aqui é a ligação iônica, que é uma delas. Existe ainda a ligação covalente e a ligação metálica. E aqui nós estamos falando de uma das mais perfeitas ligações que podem ocorrer entre átomos. Mas o que seria essa tal ligação iônica, galera? A ligação iônica ocorre quando eu tenho átomos metálicos se juntando com átomos ametálicos através da transferência de elétrons. Então nós temos aqui um átomo de lítio que faz parte da família 1A, é um metal alcalino, é isso? E nós temos aqui o elemento que é o cloro, que é da família 7A. O lítio é um metal e o cloro é um ametal. Para completar a teoria do octeto, os metais fazem o que, galera? Eles doam elétrons para os ametais. E os ametais, então, vão receber esses elétrons para ficarem com 8 elétrons na camada de valência. Claro que a teoria do octeto ela não é perfeita, o próprio lítio estabiliza com 2 elétrons, né? Nós temos elementos que estabilizam com 2 para ficar igual o hélio, que é um gás nobre, que só tem 2 elétrons, e temos outras anomalias também importantes da teoria do octeto, mas a grande maioria estabiliza com 8 elétrons na última camada, como o nosso amigo cloro. Então perceba, galera, que a situação central desse processo é a transferência de elétrons. O metal cede um elétron para o ametal. E quando o metal doa esse elétron, acontece o que você está vendo aí na tela. Acontece essa transferência, o elétron passa do metal para o ametal e, consequentemente, você vai perceber que nós teremos um cátion, porque o metal doou o elétron, então eu tenho um íon positivo. O ametal recebeu o elétron, então eu tenho um íon negativo. Galera, a ligação iônica nada mais é que a atração entre um cátion e um ânion. É uma força eletrostática. Cargas de sinais diferentes, ou seja, cargas de sinais opostos, são atraídos. Através daquela formulinha física, força elétrica é igual a uma constante, vezes as cargas, no caso que é uma carga positiva, uma negativa, é a atração, dividido pela distância ao quadrado. Então, galera, tudo que afeta essa formulinha, ou seja, as cargas diretamente proporcional e a distância inversamente proporcional, vai afetar a nossa força de atração, ok? Quanto maior a carga dos cátions e ânions, maior é a força. E quanto você tiver um raio, um átomo muito grande, isso faz com que a força fique menor, a força de atração fique menor. Porque quando você tem um átomo grande, um raio grande, você está aumentando a distância entre essas cargas. E se você aumenta a distância, você vai ter uma diminuição dessa força atrativa, no caso, entre o cátion e ânion. Então, galera, a ligação iônica a gente pode pensar que é uma ligação muito perfeita. Como se diz, você está juntando a fome com a vontade de comer, porque você está alguém doando porque quer e alguém recebendo também porque tem essa necessidade para adquirir a estabilidade. As substâncias que são formadas através dessa força iônica são chamados de compostos iônicos.
E todos esses compostos têm características bem parecidas. Quais são essas características? Galera, uma característica muito importante é que os compostos iônicos são sólidos em condições ambientes, tá? Os compostos iônicos inorgânicos, que isso fique bem claro, que lá na química orgânica você tem alguns líquidos que são iônicos. Então, os compostos iônicos inorgânicos são sólidos nas condições ambiente, ou seja, a pressão de 1 atm, temperatura de 25 graus Celsius. Outra situação interessante é que os compostos iônicos, eles não formam moléculas, eles formam cristais ou retículos cristalinos. Se você vê o metal e um ametal juntinho, você pode ter certeza que todas essas características estão acontecendo. Além disso, uma outra característica muito importante é a condução de corrente elétrica. Mas cuidado, um composto iônico não conduz corrente elétrica no estado sólido. Só conduz quando este composto for fundido, ou seja, eu aquecer até liquefazê-lo, tá? Ou quando eu coloco ele em água, ou seja, quando eu dissolvo em água. Então, os compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando fundidos ou dissolvidos. Outra característica, galera, muito, mas muito importante, é que eles são duros e quebradiços. Cuidado que às vezes isso pode soar estranho para você. Professor, mas como algo é duro e quebra ao mesmo tempo? Cuidado, galera. Dureza na química quer dizer capacidade de riscar, tá? Aquilo que é duro na química significa que risca outros materiais com uma facilidade muito grande, ok? Então, se você pegar um cristal de sal grosso, por exemplo, aquele sal lá do seu churrasco, se você passar no papel do seu caderno, você vai ver que vai ficar um risco. Ele risca, por exemplo, o papel com uma certa facilidade. E se você colocar ele entre os dentes e apertar, fazer uma pressão, ele vai quebrar. Então, os compostos iônicos são assim, duros e quebradiços. E além disso, galera, essa ligação iônica é uma ligação tão perfeita que ela é muito forte. A atração entre o cátion e o ânion é uma atração muito bacana. Isso faz com que o ponto de fusão seja elevado. Então, veja bem, eu disse que eles são sólidos, mas é possível transformar ele em líquido? Claro que é, mas não é tão fácil. Eu preciso chegar a uma temperatura bem elevada, né, relativamente elevada, para você transformar ele em líquido. Então, o ponto de fusão é elevado, ok? De todos os compostos iônicos. Essas características são importantes porque, galera, qualquer substância que você perceber que tem a fórmula iônica, Fred, mas como que eu vou saber se tal substância é iônica ou não? Turma, olha para ver se tem metal ou ametal. Metal e ametal. Metal e ametal. Metal doando, ametal recebendo. Então, esses exemplos que eu coloquei para você, ó, tem césio, que é o metal da família 1A, e o cloro, que é da família 7A. Então, metal e ametal. Vai ter uma transferência de elétrons do césio para o cloro, ok? Depois eu tenho ali o sulfeto de zinco. O zinco é um metal de transição. O enxofre é um ametal, então o zinco vai estar doando elétron para o enxofre. Para quê? Para adquirir a estabilidade. E o fluoreto de cálcio, mesma coisa. Está ali o cálcio, que é o metal da família 2A, um metal alcalino terroso, está doando elétrons para o flúor. Então, galera, basta olhar para qualquer substância que tem metal e ametal, que você pode falar que é um composto iônico, e todas aquelas características e definições que eu te falei está valendo. Entender essa situação, composto iônico, cai pra caramba. Turminha, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir aí nossos vídeos, se inscreva no canal, algo muito importante aí para o nosso grupo. E tamo junto! Abraço!